Olá, alunos do curso de especialização em ensino de filosofia para o ensino médio. Estamos aqui novamente, eu sou Ana Flávia. Vamos começar a nossa unidade 2. Hoje o professor Ernesto Juste vai nos acompanhar e esclarecer algumas dúvidas. Professor Ernesto, a ética surge quase como toda a filosofia na Grécia. Você poderia falar um pouco para a gente sobre esse processo? Então, é interessante pensar o surgimento da filosofia na Grécia porque ele marca uma mudança radical em relação ao modo como a gente pensa a ética e a filosofia política hoje em dia. Na Grécia, diferentemente do que acontece hoje, as esferas do público e do privado não eram separadas. Você ser um cidadão na Grécia significava você participar da vida pública da cidade, participar dos eventos políticos, participar das guerras, participar dos cultos religiosos, e a participação nesses eventos não era opcional, não era uma coisa que podia ser separada da constituição de identidade do próprio cidadão. A adoção moderna de indivíduo não existia naquele momento tal como ela existe hoje. Hoje nós pensamos a ética a partir de um paradigma onde é o indivíduo que faz as suas escolhas. E essas escolhas são livres em relação ao conjunto da sociedade. Não era o que a gente tinha na Grécia. E isso fica bastante claro se a gente for pensar quais são as grandes teorias éticas que surgem na Grécia, né? Algumas a gente pode deixar de lado, né, como, por exemplo, o epicurismo, o estoicismo, mas se a gente se concentrar nos grandes nomes, que são Platão e o Aristóteles, esse aspecto fica bastante claro, né? No caso do Platão, por exemplo, a sua mais famosa obra é a República, né? E na República, a questão central, a questão inicial do texto é justamente o que é a justiça. E é interessante que a resposta de Platão é a seguinte: a justiça é essencialmente um equilíbrio das partes da alma, né? Ou seja, você vê nessa resposta o seguinte: uma virtude pública, né, a justiça, é pensada a partir do foco no indivíduo e no equilíbrio harmonioso das três partes da alma desse indivíduo. Ou seja, a gente vê que Platão está pensando ética e política, ou o bem na vida pública e o bem na vida privada, como se fossem elementos complementares, elementos que, na verdade, são dois lados da mesma moeda. É interessante também, já que eu estou falando de Platão, lembrar que, no caso do Platão, surge com ele aquilo que é um modo de pensar a ética que vai marcar profundamente o pensamento filosófico ocidental. Porque Platão defende uma forma de ética que a gente costuma chamar de cognitivismo ético. O que é o cognitivismo ético, segundo Platão? O cognitivismo ético, segundo Platão, é a ideia de que existem verdades morais e que o indivíduo, que o homem, simplesmente tem acesso, por algum modo, no caso dele pela dialética, né, a essas verdades morais. Simplificando muito, né, na teoria de Platão, como todos vocês devem saber, existe uma realidade suprassensível, eterna e imutável, que ele chama de formas, ou que alguns chamam de ideias, né? O termo grego é o eidos. Então a gente tem a forma da beleza, a forma da justiça, a forma da igualdade, a forma da semelhança, e as coisas no mundo aqui, no mundo mutável, né, e corruptível, no qual a gente vive, elas participam, elas se espelham nessas formas. E um elemento importante na teoria do Platão é que a gente é capaz de conhecer essas formas. Do mesmo jeito que a gente é capaz de conhecer verdades matemáticas que são independentes de nós, a gente também é capaz de conhecer verdades morais que são independentes de nós. Há uma ideia do bem, uma ideia do justo, e nós sabemos o que é esse bem, sabemos o que é o justo pelo processo filosófico de produção do conhecimento. Essa teoria tem algumas consequências importantes. A primeira dela é que a moralidade, a ética, é pensada em termos de conhecimento. Ser ético é saber o que é o certo, é conhecer o que é o certo. E uma consequência importante disso é que é impossível fazer o mal voluntariamente para Platão. Nós só fazemos o mal pela ignorância. Literalmente, nós nunca somos culpados do mal que nós fazemos, porque sempre que nós cometemos um mal, nós só o fazemos porque consideramos que aquilo lá é um bem. O ponto central teorético do Platão é que a gente é capaz de conhecer a verdade moral. Isso é uma tese que é importante, mas que hoje em dia é muito contestado. Os realistas morais, os cognitivistas morais estão numa situação meio incômoda dentro da academia. No caso do Aristóteles, essa relação da ética com a política também é
bastante clara, pelo menos quando a gente olha retrospectivamente do nosso ponto de vista. Na sua obra ética mais famosa, que é a Ética Nicômaco, Aristóteles formula um modelo ético que é extremamente influente, extremamente rico, né, que pode ainda ser usado hoje como um guia para as nossas ações e que se baseia em algumas ideias centrais, entre elas a ideia de caráter, a ideia de virtude. Diferentemente do cognitivismo platônico, para Aristóteles, a ética é essencialmente uma questão sobre como construir o meu caráter através do hábito para poder viver uma vida boa. Quais são os conceitos centrais que aparecem na ética do Aristóteles? O primeiro é o conceito de eudaimonia. Eudaimonia é um conceito grego que às vezes é traduzido por felicidade, às vezes é traduzido como a vida boa, a boa vida, né? O fato é que não há nenhum correspondente adequado na nossa língua. Por quê? Porque a eudaimonia não é simplesmente a felicidade do prazer, por exemplo, a felicidade solipsista daquele que se entrega a prazeres sensuais, bebida, comida, sexo e assim por diante. Não. A eudaimonia é o quê? É a realização plena de todas as potencialidades de um indivíduo. Né? E um aspecto interessante é que, para Aristóteles, essa realização plena, ética do indivíduo, só pode se dar na sociedade, na comunidade. É impossível viver bem sozinho. Tanto que, se vocês forem ler a Ética Nicômaco, é interessante que num tratado de ética, a parte mais extensa desse livro é dedicada à amizade. Né? Por que é dedicada à amizade? Porque justamente, para Aristóteles, como para a maior parte dos gregos, só é possível você se realizar, você florescer moralmente no conjunto da comunidade, né? Interagindo com os outros, vivendo a vida pública, a vida política e assim por diante. E o próprio conceito central da ética aristotélica, que é o conceito de justo meio, como sendo aquele que determina o que é a virtude do indivíduo, é um conceito que também reflete um pouco esse posicionamento típico dos gregos. Para Aristóteles, você sempre escolhe a ação correta comparando vícios, ou seja, extremos, né? Então, por exemplo, a coragem é uma virtude. Por que a coragem é uma virtude? Porque os dois extremos contra os quais ela se contrapõe são coisas ruins. A temeridade, ou seja, não ter medo de nada e se lançar em empreitadas nas quais você vai ser mal sucedido, é um vício, é uma forma má de se comportar. A covardia extrema, você não ter coragem para nada, você temer tudo, é outra forma extrema, outro vício, onde é que a gente encontra a virtude. No justo meio, na coragem, quanto, por exemplo, a virtude do soldado que se lança na batalha sem medo, mas também sem temeridade, né? E vejam, é claro que encontrar o justo meio depende de você pensar esse justo meio a partir do ponto de vista da comunidade, da coletividade, né? É um processo no qual você deve levar em consideração os outros para poder chegar a constituir a tua teoria ética, ter um modelo ético para se comportar. Na modernidade, duas grandes teorias éticas se contrapõem. São elas o utilitarismo do John Stuart Mill e o formalismo do Kant. Você pode falar um pouco sobre elas? Vejam, tanto o utilitarismo do John Stuart Mill quanto o formalismo, a deontologia de Kant, são extremamente importantes porque, justamente, eles propõem modelos éticos, e talvez no caso do utilitarismo também modelos políticos, né, que se contrapõem a esse modo de pensar o indivíduo e a relação do indivíduo com a sociedade que estava presente lá na Grécia. No caso do Kant, por exemplo, o conceito central que ele fornece para pensar a ética é o conceito de imperativo categórico. O que são imperativos categóricos? Bom, o que não são imperativos categóricos é um bom ponto de partida para a gente entender o que eles são. Eles não são imperativos hipotéticos. O termo que o Kant usa é imperativo hipotético. O que é um imperativo hipotético? O imperativo é um comando, uma ordem. Em ética a gente trabalha com comandos, com ordens, né? Não mate, faça isso, não faça aquilo. E eles são hipotéticos, os imperativos são hipotéticos quando eles se referem a um fim particular. Imaginem que eu estou, como estou de fato, meio gordinho e quero emagrecer. Nesse caso, eu posso dizer, bom, se eu desejo emagrecer, então devo comer menos gordura e mais frutas, né?
Bom, esse imperativo é hipotético. Por quê? Porque ele depende de um se, então. Se eu quero tal coisa, então eu devo fazer tal coisa. E ele tem, então, um fim que é diferente dele mesmo, né? Como meu fim é emagrecer, então eu devo fazer um regime. Em contraste com esses imperativos hipotéticos, existem os chamados imperativos categóricos. Os imperativos categóricos são aqueles que não têm essa forma condicional, que não são da forma se então, mas são simplesmente da forma faça isso ou faça aquilo, né? Não mate, não minta, ajude os necessitados e assim por diante. Quais são os critérios que o Kant oferece para a gente reconhecer, para a gente identificar os imperativos categóricos? Vários critérios diferentes. Se a gente pegar a fundamentação da metafísica dos costumes ou a crítica da razão prática, que é onde aparece principalmente o termo moral do Kant, a gente tem várias formulações diferentes que não são todas elas equivalentes. A primeira formulação do imperativo categórico depende da ideia de universalização ou de universalizabilidade da lei moral, né? E o teste é muito simples. Você tem que se perguntar, bom, o que aconteceria se todos agissem desta forma? Será que eu posso mentir, por exemplo? E a gente responde sempre, às vezes a gente pode mentir, né? Não vou ofender uma tia que me deu um presente do qual eu não gosto, dizendo, olha, esse presente é horrível, eu nunca vou usar, queria ter ganho outra coisa. Você vai mentir, falar, não, é lindo, gostei muito, obrigado, né? E o Kant vai dizer que não, ele vai dizer, olha, não, você não pode mentir nunca. Por quê? Porque imagine que todas as pessoas mentem. Todas as pessoas mentem o tempo todo. Será que essa é uma boa regra para a vida em sociedade, para a vida dos seres humanos? E é claro que não é, porque se todos mentem, então a própria ideia de verdade, por oposição à mentira, desaparece. O critério de universalização é um dos primeiros critérios que o Kant oferece. Mas Kant oferece também um segundo critério, uma segunda formulação desse imperativo categórico, que tem a ver com a ideia de fim em si mesmo. Ele diz, olha, os seres humanos têm uma dignidade intrínseca, eles jamais podem ser tratados como meios, né? Eles devem ser tratados sempre como fins em si mesmo. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, bom, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, um relacionamento de um casal, e você vê nesse relacionamento uma oportunidade para ganhar algum tipo de vantagem, algum tipo de satisfação pessoal, você não está, de fato, se engajando nesse relacionamento. Você está usando o outro como um meio para atingir o fim. Você se casa com alguém rico, esse alguém é um meio para você atingir a riqueza. Você usa a pessoa como se ela fosse um objeto e não como se ela fosse uma pessoa. Por quê? Porque ser uma pessoa significa que cada pessoa é um fim em si mesmo. Ela tem uma pretensão à dignidade e ao respeito, simplesmente pelo fato de que ela é um ser humano racional com desejos e com necessidades no mundo, né? Essa ideia de fim em si mesmo é extremamente importante na modernidade. Por quê? Primeiro porque ela coloca no centro da reflexão ética o próprio indivíduo. O indivíduo, independentemente da sua posição social, econômica, política, religiosa, é detentor de uma dignidade que ninguém pode tirar dele. É importante também porque, além disso, ao considerar os indivíduos como fins em si mesmos, você abre caminho para pensar uma coisa que você conhece bem, que são os direitos e garantias fundamentais dos seres humanos, os direitos humanos que surgem lá na modernidade, com Locke, com Rousseau, e que até hoje são a base das democracias ocidentais contemporâneas, né? E isso surge então com o Kant. Então a gente tem um modelo que é bastante diferente do modelo grego, né? No modelo grego você é primeiro um cidadão ateniense, depois um cidadão ateniense de uma certa classe, que participa de uma certa religião e assim por diante. Kant vai dizer, não, olha, o ser humano é, independentemente de qualquer coisa que o caracterize, sempre um fim em si mesmo. Você tem uma inversão aí então do ponto de partida para pensar a ética. No caso do utilitarismo, né? A novidade do utilitarismo é pensar a ética de um ponto de vista que não é nem mais o kantiano, formalista, racional, nem mais o grego, mas de um ponto de vista que é bastante adequado ao século XIX, o momento em que surge o utilitarismo. No século XIX, o que a gente está assistindo são revoluções industriais, processo de urbanização, uma nova redefinição da sociedade, das classes dentro da sociedade e assim por diante. A gente assiste uma
depois das revoluções francesas, as revoluções burguesas, socialistas da primeira metade do século XIX na Europa, uma necessidade de você repensar a convivência social, uma necessidade de repensar o lugar dos indivíduos no tecido político e ético da sociedade. O utilitarismo surge nesse contexto. E o princípio básico do utilitarismo é muito simples, ele se baseia numa ideia que surge lá na filosofia moral britânica do século XVI, século XVII, que é um certo modelo psicológico humano. É um modelo muito simples. Esse modelo, o que os homens querem? Bom, os homens querem muitas coisas, mas essencialmente aquilo que é mais geral é o seguinte: os homens querem evitar a dor, o sofrimento e buscar o prazer, buscar a felicidade. É isso que a gente faz. Assim como os animais, a gente não quer sofrer e a gente quer ser feliz. Então a gente naturalmente considera ruim coisas que nos fazem sofrer, coisas que trazem sofrimento e dor, e boas coisas que trazem felicidade, coisas que trazem bem-estar. E disso se tira uma regra. Disso você tira a regra de que, bom, quando a gente vai decidir que curso de ação seguir, seja politicamente na sociedade, seja individualmente, né, enquanto ser humano que age, eu tenho que considerar que ação é aquela que vai produzir no resultado final, no curso final, como consequência da minha escolha, a maior quantidade de felicidade e a menor quantidade de sofrimento. É uma teoria extremamente interessante, primeiro porque ela é bastante pragmática, ela permite você pensar concretamente muitas questões importantes. Devo permitir o aborto? Bom, ao invés de pensar se há regras morais abstratas sobre tirar a vida ou não, sobre se enfim, sobre o que é o aborto, eu posso simplesmente pensar, bom, a liberação do aborto produzirá menos sofrimento e mais felicidade? Se sim, eu tenho que liberar. Se não, não tenho que liberar. Ela fornece um critério, ela fornece um modelo para você pensar questões éticas e questões políticas. Além de fornecer esse modelo para você pensar questões éticas e questões políticas, o utilitarismo ele é bastante concreto, né? Ele permite que você encontre uma regra que possa ser aplicada em situações muito diferentes. E, obviamente, no contexto de uma sociedade que está se urbanizando, que está se tornando cada vez mais diversificada, onde classes populares que antes estavam excluídas estão participando da vida política, você tem um bom guia para a vida política e um guia que, pelo menos no momento do nascimento, permitiu políticas liberais, políticas progressistas, né? Voto para as mulheres, reconhecimento de direitos para classes antes excluídas, né? Inclusão de direitos sociais, enfim, e uma série de outros avanços, né? Então, esses dois modelos, o utilitarismo de um lado e o formalismo kantiano de outro, vão permitir colocar a reflexão ética em um novo patamar a partir do século XIX. E a gente pode, para fechar isso, né, a gente pode pensar que o que acontece é o seguinte: hoje em dia a gente trabalha muitas vezes com esses vários paradigmas confundidos. E já que o curso é um curso de especialização em ensino, é interessante quando o professor vai dar uma aula, pensar que muitas vezes as posições que os alunos internalizam e depois trazem para a sala de aula, muitas vezes refletem, claro que inconscientemente, a escolha ou a inclinação para um desses vários tipos diferentes de modelos para pensar a ética, de modelos para pensar também a política. Alguns vão se centrar, por exemplo, na ideia de que nós temos deveres e que esses deveres são absolutos, são cogentes e que a gente deve segui-los, aconteça o que acontecer. No fundo, o sujeito é um kantiano, no fundo, o aluno será um kantiano. Alguns vão pensar questões éticas pensando em termos de resultados, de consequências. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo lá. Então, eu não devo fazer isso, devo fazer outra coisa. Bom, ele está pensando em termos utilitaristas. Outros vão dizer, muitas pessoas vão decidir o seu panorama ético, as suas escolhas éticas, levando em consideração, por exemplo, aquilo que eles aprendem na escola, na igreja, na sociedade, de seus pais e assim por diante, inserindo-se então em um modelo que a gente pode traçar até, por exemplo, aquilo que o Aristóteles fazia. Ele pensava o desenvolvimento moral não como algo meramente abstrato, mas como a construção de fato de um indivíduo dentro da sua história de vida, né? Então,
Esses vários modelos éticos diferentes, as várias teorias éticas diferentes, elas existem inconscientemente, né, implicitamente, no modo como a gente pensa certas questões. E muitas vezes conflitos éticos ou discussões éticas que a gente leva o tempo todo para a sala de aula, elas refletem o conflito que há, muitas vezes dentro de uma mesma pessoa, entre essas intuições diferentes sobre como decidir a respeito do que é bom e do que é mal. Obrigada, professor. Então, alunos, ficamos por aqui hoje. Continuo à disposição de vocês no Moodle. Qualquer dúvida podem mandar lá. Eu e os tutores estaremos prontos para atendê-los. Bons estudos e até a próxima.